para que nosso trabalho, nosso humilde trabalho possa chegar aos corações, abrindo as visões espirituais para que, juntamente, possamos sair da ignorância em que há quantos anos, há quantos séculos estávamos chafurdinadas. Então, meus queridos companheiros, nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos, capítulo 4, Lei da Reprodução. Pode passar, filho. Então, a pergunta 686, né? População do mundo. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Então, os espíritos respondem, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, meus queridos, nós sabemos que a população do mundo, ela, como muitas pessoas na ignorância ainda, acha que o mundo começou a se povoar com Adão e Eva. Isso é uma crença milenar e nós sabemos que, dentro do conhecimento espírita, dentro de todos os estudos que nós fizemos, nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos. Olha, no capítulo 3º, a questão 50, povoamento da Terra, Adão. A espécie humana começou por um único homem? A resposta, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Meus queridos, nós, espíritas, veja bem que há uns tempos atrás ainda, quando eu não tinha tempo de expandir o meu estudo na doutrina espírita, eu ouvia falar exilados de capela. Eu ficava pensando, meu Deus, que será isso? Né? Exilados de capela, que capela que é essa? Aí, a partir dos estudos que nós vamos fazendo, então nós já vamos adquirindo outro conhecimento. Nós vamos entendendo que exilados de capela, o que é? O que são os exilados de capela? São aqueles espíritos que nós, dentro de todo o estudo que nós fazemos, são espíritos que não aceitaram a evolução do seu planeta e eles foram trazidos para o planeta Terra, que estava começando o seu trabalho, estava começando a sua população. Então, nós vemos que os primeiros habitantes da Terra, que nós sabemos, lá estavam os primitivos que nós falamos. Aí veio o quê? Os exilados de capela, que foram 4 raças que vieram para contribuir com a evolução da Terra. Nós vemos cada um trouxe o seu potencial de conhecimento, o seu potencial tecnológico e evolutivo. Nós vamos ver os egípcios. Olha o que eles trouxeram, a evolução que eles trouxeram para o mundo. Nós devemos o trabalho da mediunidade, nós devemos a eles, que eles praticavam, eles acreditavam na vida após a morte.
Olha, o conhecimento que eles nos legaram. Nós não podemos esquecer que, até hoje, as pessoas estudam como que eles fizeram para transportar aquelas pedras, aqueles blocos, para fazer as pirâmides. Qual foi a engenharia que eles usaram para eles fazer aqueles monumentos? Tudo isto eles já estavam, eles sabiam, porque em Capela eles tinham toda essa tecnologia que nós temos hoje, esses aparelhos, essas máquinas, esses instrumentos poderosos, eles tinham. Então, quando eles foram degradados aqui para a Terra, eles trouxeram na consciência, porque nós precisamos lembrar de uma coisa. Lá no Evangelho está escrito que naquela parábola em que o Senhor vai viajar e deixa uma soma para cada um. Olha, com você eu deixo 5 talentos, com esse eu deixo 2 e com esse eu deixo 1. Eu vou viajar. Quando ele voltou, o que recebeu 5 multiplicou. O que recebeu 2 multiplicou. O que recebeu 1 ficou com medo de perder e depois ficar endividado com o dono, ele enterrou o talento. Então, veja bem, quando o Senhor diz, servo bom e fiel, fostes bom no talento, dar-te-ei intendências em grandes coisas. Então, queridos, aí está o que nós aprendemos, todo o conhecimento que o Espírito adquire não desaparece. É claro. Então, vocês podem pensar, mas como que eles vieram mexer com pedras sem aparelhos? Gente, eles vieram ajudar a evoluir a continuação de um planeta. Eles não podiam trazer aquela evolução, porque a evolução era do planeta, onde eles vieram, onde eles estavam. Aqui, eles iam recomeçar. Como que eles iam recomeçar com aqueles aparelhos? Não tem lógica, né? Então, eles tinham de puxar pela cabeça, buscar aqueles entendimentos. Então, nós vemos os egípcios fazendo essas maravilhas, como também a raça, os hebreus, que vieram e trouxeram o grande conhecimento de um Deus só. Nós vemos as raças que progrediram aqui na Terra. Todos se localizaram em determinados pontos do planeta. Isso aí foi o começo da grande evolução, porque vocês podem pensar quantas pessoas vieram. Se vieram 4 raças, então veio milhões de pessoas. E eles, ao se encontrarem, nós sabemos que se nós vamos fazer uma viagem, uma coisa, e nós temos filhas, como dizia, né? No meu tempo, né, Claudinha? Naquele velho tempo, moça casadora. Então, tinha também as moças, as meninas que iam se casar. E aí foi casando, casa aqui, casa lá, aumentou, né? Então, a população cresceu, porque vocês já pensaram se vieram milhões de espíritos e aqui já tinha 2 raças, né? Então,
houve aquela fusão e a população do mundo progrediu, cresceu, avolumou-se. O Carlos deu aqui para mim a população do mundo atual, e eu nem sei onde eu coloquei, eu esqueci. Mas isso agora não veio ao caso. Né? O importante é nós sabermos que essas raças elas foram se agrupando e miscigenando e formou o que nós vemos hoje as nossas raças. E diz o nosso querido Jorge Elhad que, dentre essas raças que se formaram, saiu uma raça de revoltados, porque nós sabemos, né, que não tem condições de dizer assim. É como eu sempre falo, tem gente que fala assim, minha família é uma maravilha. Bom, eu quando escuto, vai Deus que proteja. Né? Mas a gente sabe que não é. Toda família tem os seus, como nós falamos, os seus arranca-rabos. Um, às vezes, não gosta do outro. Vocês pensam que a minha família é aquela família homogênea? Não é, gente. E isso também se deu com os rebeldes. E eles, revoltados, saíram, abandonaram tudo aquilo, e aí nós vemos que formou a raça ariana, que nós vemos o que aconteceu com a raça ariana agora na Segunda Guerra, que o Hitler queria apurar as raças. Gente, isso não é possível, né? É a mesma coisa que chegar aqui no Brasil e falar assim, não, eu quero uma raça pura brasileira. Você não vai encontrar nunca. Mas não tinha. Porque se você for ver, olha, hoje mesmo, nós estávamos conversando hoje cedo. Aqui na minha família tem panamenho, hondurenho, boliviano, chinês. O que mais que vocês querem? Né? Olha a mistura. Mas, graças a Deus, meus netos são lindos, viu, gente? São lindos. Bom, então, esses rebeldes foram formar uma outra raça que foi aumentando o quê? Aumentando a população do mundo, que era o plano de Deus, o plano de Jesus. Porque vocês vê o tamanho da Terra para duas raças só, era impossível. Então, foram vindo, foram chegando, e nós sabemos que vieram mais, que não foram só essas 4 raças, depois foi vindo mais, porque o que disse Jesus? No meu aprisco não se perderá nenhuma ovelha que o meu Pai me confiou. Então, todos foram bem-vindos e todos estão sendo o quê? Bem tratados. Bom, então, a outra pergunta. A outra pergunta é isto. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra. Aí, os espíritos dão a pergunta. Nós vimos que Kardec se preocupava com tudo. Nossa, o bom senso desse homem é impressionante. Né? Nada passava despercebido para ele. Olha, ele querendo saber se a Terra ia competir tantos habitantes. Aí os espíritos respondem, não. Deus a isso provê e mantém sempre um equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Aí está já
O que, gente? Já está uma advertência para nós que, veja bem, quando a gente não entende, quantas vezes eu já ouvi falar, ai, Deus foi injusto comigo, Deus matou fulano que eu tanto amava. Gente, não é assim. Nós temos de ver em Deus a suprema bondade, a suprema misericórdia. Deus não vai fazer algo que eu estou pensando que ele está me ofendendo. Não. Eu estou dentro de um processo que se chama lei natural. Dentro desse processo de lei natural, eu estou fazendo parte dessa população. E essa população, ela tem as fases, o tempo, um período, né, que eu estou aqui ativa. Então, aquela personagem está ali trabalhando, se organizando, se depurando, muitas vezes, de seus delitos do passado, mas chegou a fase, chegou o término daquela fase, pronto, veio a morte. Mas será que a morte é realmente o final de tudo? Será que a morte é esse mal que todo mundo fica aí, às vezes até falando besteira aí de Deus, por que matou, por que isso, por que aquilo? Gente, nós precisamos pensar que morrer é como nós trocarmos de roupa. É difícil você pensar que você viu seus pais mortos. Não é fácil. Mas isso são os sentimentos que nós trazemos ainda por não conhecer, por não entender a misericórdia divina de Deus. Eu me lembro uma vez em que, quando eu trabalhava lá no Kardec, tinha uma moça, uma mocinha, uma senhorinha já, ia muito lá e conversava muito comigo, aquela coisa, e ela falava, minha mãe está muito doente, mas eu estou vindo no centro para adquirir saúde para minha mãe. Aí passou um tempo, eu não vi mais a mulher. Um belo dia encontrei com a moça na rua. Ai, meu Deus do céu. Aí eu perguntei da mãe dela. Nossa Senhora, a moça derrubou os luxos dela, né? Os mandamentos dela lá em cima de Deus. Por que Deus matou a mãe dela? Porque não podia, porque Deus matou a mãe dela, viu? A mãe dela não morreu de morte morrida. E a mãe tinha câncer, tinha uma tranqueirada. Mas foi Deus que matou. Eu explicando para ela, falei, minha filha, você tem que aceitar, porque isso é da vontade de Deus. A sua mãe estava já no final. Não, eu quero a minha mãe, nem que seja um trapinho em cima da cama, eu quero a minha mãe. Olha, egoísmo da pessoa. Se a mãe era doente, com todo o problema que ela tinha, gente, ela descansou. Ela descansou, mas a filha não aceitava aquilo. Ela falava, eu prefiro a minha mãe doente, um trapinho, mas na cama, no quarto ali junto comigo. Bom, isso é não entender o que está escrito ali. Deus a isto provê e mantém sempre o equilíbrio. Então, nasce aquele tanto de pessoas, de crianças,
todos têm seu período. É criança, ele cresce, adulto, envelhece e descamba. Isso é a lei do que, gente? É a lei da natureza. É a lei que está regendo a população do mundo. E o bonito, o importante de tudo isto, meus queridos, é que nós voltamos. O que morre é o corpo. O nosso espírito, ele vem. Se nós soubermos viver, se nós tivermos aquela compreensão, aquele espírito vai voltar com outra roupagem, já com outro plano de vida, um plano melhor, mas é mais estabilizado porque ele mereceu. Lembra que eu falei dos talentos. Os talentos ninguém perde, não é verdade? Então, meus queridos, falando de morte, né, dessa tão malfadada morte que todos falam, no livro A Gênese. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Vamos ver aqui no capítulo O Bem e o Mal. A destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a vontade de Deus. Olha só. Pergunta-se por que Deus criou para eles a necessidade mutuamente se destruírem para se alimentarem um à custa dos outros. Olha, aqui você vê que nós estamos falando dos animais, não é? Nós vemos, eu gosto muito de assistir filmes, documentários assim, da África, né? A gente fica morrendo de dó daqueles bichos, né? Deles morrerem, deles serem trucidados. Mas se nós formos pensar com lógica, gente, no nosso mundo agora, vocês veem uma coisa, um elefante, um rinoceronte, que são os animais maiores, que, pelo menos o que eu vejo nesses documentários, eles estão extintos, porque eles não têm mais função. Eles não têm mais função. Olha o tamanhão deles, né? Nossa, para que eles vão servir? Eles estão ali, que tem pessoas que têm o quê? Que estão cuidando da conservação. Então, eles vão morrer de velhos. Mas quando eles morrerem, vocês verem que está acabando, como acabou os dinossauros, aquelas espécies todas foram acabando. Por quê? São as fases que o mundo está passando. Então, nós vamos ver aqui, quando Kardec, dentro do livro A Gênese, né? Para que, se apenas a matéria restringe a sua vista, a vida presente parece, de fato, que há uma imperfeição qualquer na obra divina. É que, em geral, o homem julga a perfeição de Deus do ponto de vista humano, mede a sabedoria divina pelo próprio julgamento. Então, aqui nós já estamos observando, como eu falei para vocês da menina, por que Deus matou minha mãe? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos revoltando contra Deus e achando que o que ele fez é errado. Ele matou minha mãe, então, se está escrito que com ferro fere, com ferro será ferido, então ele matou minha mãe, eu vou matar ele, não é? Não é lógico? Mas não, nós temos de pensar nesse progresso evolutivo,
É nesse avanço espiritual que nós precisamos. E veja bem, meus queridos, se nós, seres humanos, precisamos evoluir, os animais também. Dentro da espécie deles, eles também vão evoluir. Olha, nós estudando a revista espírita, nós descobrimos aqui o que é um. Eu não achei, agora vou trazer para vocês, mas os cachorros, os gatos, até cavalo, ajudam em outros planetas, porque o princípio inteligente deles também evoluiu. E nós, pensando egoisticamente que nós é que somos, como nós estudamos, né, o Alaide, o homem é o rei do animal. Aonde? Né? O rei do animal. Né? Porque ele é o rei dos animais, sim, porque ele tem um raciocínio, ele pensa, ele tem um espírito mais evoluído. Mas os animais também são nossos irmãos. São nossos irmãos numa espécie mais inferior, mas que ele está pedindo a minha ajuda. Ele está pedindo que eu o ajude, eu o faça evoluir e deixa que eles, a própria natureza, vai fazer o extermínio deles. Vocês veem uma coisa, eu não tenho certeza, vou falar aqui, né? Disse que cachorro não dura mais que 15 anos. Aqui em casa foi isso. Chegou, começa a envelhecer, de repente o bichinho está morrendo. Por quê, gente? Terminou aquela fase dele. Do mesmo, e nós vamos achar ruim? Não, choramos, desabamos em choro. Mas é esta que é o que, gente? O princípio da vida, não é verdade? Então, se nós estamos falando em morte, em destruição, nós vemos que Deus já provê, já organizou tudo. A lei de Deus não é uma lei falha como a nossa. Né? A minha mãe costumava dizer, o homem põe e Deus dispõe. Quer dizer que não adianta eu fazer um plano se não estiver coerente com aquilo que está programado para mim, não vai acontecer. Então, o homem põe e Deus dispõe. E Deus dispõe de tudo. Quando chegar a nossa hora, né? Como diz lá naquele filme, quando chegar a hora, a nossa velhinha paga e pronto. E nós já estamos numa outra viagem, num outro planejamento, num outro trabalho, né? Então, a verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corpóreo, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Olha só. Então, a gente, o espírita, ele tem de ter, nós temos de ter, gente, quando eu falo isso, o negócio dói, né? Uma educação para a morte. Eu posso me educar para que eu morra, mas eu não estou preparada. Nossa, nem quero pensar em morte de filho. Basta uma que eu já vi. Nossa, é doloroso, mas é a lei de Deus, né? Então, veja bem, esse princípio necessita do corpo que se desenvolve pelo trabalho, ele cumpre a realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho. Então, eu estou trabalhando, o meu corpo está consumindo. Olha,
vai chegando. O pessoal não costuma dizer, ih, fez 40 anos, fez 50 anos, pronto, está caindo. Está vindo terra abaixo. E é isso, meus queridos. Porque depois dos 50, não vem falar para mim que você tem uma saúde perfeita, porque é impossível. É impossível, porque lá vem a pressão alta, lá vem diabetes, lá vem dor na coluna, e aí você fica tudo cheio de ar, mas vai aguentando, né? Põe o ar de lado e vamos embora. Porque, veja bem, quando ele diz, o corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. O espírito está mais forte, mais vigoroso, ele está mais jovial, porque ele aprendeu. Nesta caminhada, ele aprendeu. Por isso que nós precisamos estudar, nós precisamos compreender a doutrina espírita, porque ela é o conforto, bem que disse Jesus, é o consolador, não é verdade? Então, veja bem, dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais rápido. Que importa, pois, que o espírito mude ou menos frequentemente de voltório? Olha, eu não sei quantas vezes eu já morri, né? E quantas mais vai precisar até que o meu espírito, eu digo aqui o meu espírito, porque agora eu estou falando da minha pessoa, da minha personalidade, ele precisa evoluir. E, como sempre, né? Sempre eu falo para vocês que eu escutei de um orador, tem espírita que diz que tem já reservado no Alphaville do novo lar, do nosso lar, tem um cômodo. Olha, se eu arrumar uma cozinha lá para me lavar, roupa para me costurar, nossa, eu estou dignamente bem, né? Não quero Alphaville, não, porque eu sei que não vou merecer. Mas se puder lavar roupa, remendar roupa, né? Porque as meninas que, quando eu desencarnar, eu vou ficar costurando túnica para os anjos. Olha, então já tem uma profissão. Né? Por quê? A gente ri dessas coisas, né? Mas nós precisamos saber, precisamos entender que aquilo que nós estamos acostumados a fazer aqui, nós vamos fazer lá, até costura mesmo, viu, Claudinho? Vou arrumar uma máquina lá em cima. Né? Não deixa por isso de ser o espírito. É absolutamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Olha só, 100 vezes trocando roupa. Quantas vezes será que eu já troquei de roupa? Quantas vezes será que eu já desencarnei? Quantas vezes eu fiz estripulia na hora de desencarnar? Porque, pelos relatos que a gente vê dos espíritos, uns vão que é uma maravilha, mas outros ficam aí teimando, né? Porque tem medo do que vão encontrar. Então, meus queridos, por meio do espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que deve fazer do envoltório material e se suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Olha o que Kardec pôs aqui para nós, né? Então, a morte não é o fim do espetáculo, não. É o fim do show, que vai começar com outra personagem, com outro enredo, assim vamos dizer. Então, por que esse medo pavoroso que todos têm do desencarne, do que vai morrer? Gente, que fica, porque a saudade, aquela ausência da pessoa, isso é nosso, isso é sentimento. Ninguém pode dizer que
não sente isso, porque isso é nosso, gente. Isso é do nosso espírito. Isso são as nossas emoções que nós já conseguimos a transformá-las de instinto primitivo, nós já estamos colocando as nossas emoções sublimadas. Então, é preciso que nós façamos a diferença. Uma emoção sublimada, uma saudade com amor, de uma saudade revoltada, de uma saudade condenável. Então, veja bem, Deus alegarão não para chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se devorarem. Se tudo é sabedoria e sua obra, devemos supor que esta não existirá mais num pouco do que em outro. E não a compreendemos, assim devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Então, veja bem, Kardec sempre asseverando adiantamento. Estudemos para que compreendamos uma coisa e a outra. Os animais, eles têm também o ciclo de vida. Chegou aquela hora, eles se vão. Nós temos o nosso. O nosso vamos dizer que é mais complicado, porque nós somos espíritos pensantes, nós raciocinamos. Então, nós temos de ter consciência do que está se passando. Nós temos de ter essa consciência plena de que a morte, que tantas pessoas estão clamando, estão chorando, ela é apenas um trocar de roupa. Mas, gente, é aquilo que o nosso coração humano, quando vê determinadas coisas, como dói no nosso íntimo, né? Eu estava vendo ali, que eu liguei aqui o computador e vi um negócio lá de Petrópolis. Nossa, como doeu meu coração. O homem olhando aquela lama, chorando e falando para a repórter: aí está enterrado minha mulher e meus 2 filhos. É doloroso, é triste. Vamos orar, vamos rezar, porque onde estamos não temos condições de ajudá-los, não temos condições de chegar lá e dizer para ele: meu filho, não fica nessa tristeza. Como que nós vamos falar? Se ele está olhando ali, onde que está a minha mulher e meus filhos? Quer a minha casa? Quer a minha vida que desmoronou? Então, é este sentimento de fraternidade, é essa empatia que tem de nos elevar para que a gente olhe tudo isto e compreenda a grandeza e a misericórdia de Deus. Não, porque rolou aquela pedra, olha aquela pedra. Nunca vi falar de uma pedra, um rochedo deslocado daquele jeito, lá naquela cidade, no final do ano. Gente, mas tudo são coisas que o homem está fazendo para a natureza. E olha quando a resposta dos espíritos dizem: não pode julgar da harmonia do conjunto. Conjunto é toda essa natureza que foi feita por Jesus e está comandada por Jesus. Mas quando o homem atrapalha, quando o homem deteriora tudo, aí, meus filhos, o problema vai chegar. E nós sabemos que os problemas chegam e chegam. Então,
nós encontramos aqui na Revista Espírita, que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, quando diz assim, a extinção, quando ele está falando de raças, viu? A extinção das raças geralmente não se leva em conta senão o ser material. O único que se destrói enquanto se esquece o ser espiritual, que é indestrutível e apenas muda de vestimenta. Isso nós já lemos. Então, este artigo mexicano que foi mandado para Kardec e ele explica. Isso aqui também é a resposta de um espírito, viu? A justiça de Deus se admitir para o homem uma única existência corpórea para decidir seu futuro, para a eternidade. Com efeito, as raças que se extinguiram são sempre raças inferiores às que sucedem. Gente, eu não posso ler isso aqui inteiro para vocês me desculpem, que a letra é miudinha, e a minha vista já não está muito das boas, mas o que ele está explicando? Que as raças que foram exterminadas, os incas, os aztecas, eles chegaram num ponto evolutivo e eles não iam prosseguir mais, porque o conhecimento deles andavam. Então, eles foram extintos. É claro que não precisava ser com tanta maldade. Eles foram extintos para vir outras raças mais evoluídas, porque a lei de Deus é a lei do progresso. Se aquelas raças não buscaram, não tinham mais condições de evoluir, então elas já estavam na hora de se extinguir. E como diz aqui a resposta do Espírito, não foram todos que foram exterminados. Muitos saíram e formaram outras raças. E olha nós aqui na América do Sul, olha nós aqui reencarnados aqui no Brasil. Será que nós não estivemos também nesses extermínios aqui no México, nos Andes, nesses lugares aqui? E agora estamos aqui trazendo o quê, gente? Uma evolução espiritual, porque nós estamos propagando a doutrina de Jesus, o Consolador. Então, é preciso que abramos o nosso pensamento, o nosso sentimento, busquemos o estudo, para que tudo isto que está no Livro dos Espíritos seja bem adicionados ao nosso conhecimento espiritual, a luz da doutrina espírita, né? Gente, para finalizar, eu queria ler aqui um pedacinho só do final, última página do Caminho da Luz. Quando Emmanuel diz, sinto-me feliz com a vossa colaboração dedicada ao livro. Alguns amigos, Deus me concederá a alegria de falar dos laços que nos unem de épocas remotas, porque não é sem razão que nos encontramos reunidos. Olha, meus queridos, não é sem razão que nós estamos entrelaçados em buscar conhecimento, irmanados no mesmo trabalho e ideal. Reitero-vos aqui meu agradecimento comovido e sincero. Quando lá fora se prospera o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes,
Devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservar o seu divino amor. Aqui termino a minha fala, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos que, dentro de todo esse conhecimento que nós pegamos da doutrina espírita, mais se fortaleça os nossos laços de amizade, os nossos laços de amor, buscando conhecimento, porque ao desencarnarmos, nós não sabemos em que pátria nós vamos ser levados para levar o conhecimento de Jesus, para levar o Evangelho de Jesus, porque nós estamos, neste exato momento, sendo preparados pelos bons espíritos, preparados para sermos os missionários do amanhã. Então, quanto mais nós aprendemos, quanto mais conhecimento nós vamos pegando, mais experiências e práticas, é o nosso cabedal para a nossa reencarnação. Que Deus nos ajude, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, meus queridos.